é um negócio tipo, pela internet, parece que é mais complicado. Tá. Pessoal, então, iniciamos agora a defesa de estágio, né, do aluno Pedro Lucas Ramos Machado. O Pedro fez estágio na propriedade do tio dele, né, seu Josemar Scaini. Eu gostaria de agradecer inicialmente, né, a professora Eliette por ter aceito o convite, né, para estar nesse horário aí às 19h30 do dia 7/12 de 2020 para, enfim, prestigiar a apresentação e fazer as considerações necessárias. E agradecer também a Johanna, né, que está representando a coordenação de extensão nesse momento. Pedro, tu tens aí em torno de 15 a 20 minutos para fazer a tua apresentação e depois a gente passa para a professora Eliette fazer as considerações, tá bom? Agora sim Tá, você fique à vontade para iniciar. tá bom. Primeiramente, boa noite. Ah, meu nome é Pedro Lucas Ramos Machado. Eu vim apresentar meu estágio na assistência técnica nas culturas de soja, maracujá e milho. E foi na propriedade de Josemar Scaini. A minha orientadora é a professora Nara Séries Spoleto. E vou estar iniciando explicando sobre as culturas do estágio. Primeiramente, foram essas três primeiras principais sojas, né? Que eu vi lá na lavoura, lá no sítio. E a soja, por exemplo, tem grande importância econômica para o Brasil, principalmente ainda pelos pequenos produtores, né? Por quê? Porque representa grande rentabilidade em pequeno espaço. E também seus derivados, que são, por exemplo, o óleo de soja, o molho shoyu, o leite de soja também, entre outros. O milho seria também o mesmo caso que a soja, é, muita rentabilidade em pouco espaço, também muita importância para a alimentícia animal, a qual tem esses cereais, né? E também para alimentação normal, né, no nosso dia a dia, o milho cozido, a polenta, a pamonha, entre outros. E aí o maracujá, que pelo nosso clima também ajudou bastante, pelo clima tropical. E sendo assim, os três foram muito bons para pequenos produtores, também gerando trabalho, né, é, em questão econômica. A parte do maracujá, ele tanto para sucos e produtos in naturas. O histórico. Primeiro começou com o João Scaini, pai de Josemar Scaini. Ele começou com o cultivo de fumo e criação de gado em 1985. Depois, em 1996, ele partiu para a produção de maracujá. E em 2005, ele começou o cultivo também de arroz e milho. Atualmente, com o Josemar Scaini, é soja, maracujá e milho que ele cultiva. A infraestrutura dele. Então, ao todo é uma área rural familiar. A parte da frente ali, né? A parte de trás é ele que cuida, que é a parte de agricultura. Como tu pode ver, tem um portãozinho ali que abre para essa parte rural, né? Essa parte de agricultura. Ele tem 3 tratores para trabalho. Ali tem o local de armazenamento, o galpão. E para esse lado aqui, ele tem mais para criação de gado que tinha antigamente. Então, ele tem ao todo 12 hectares para agricultura, sendo assim 8,5 hectares para soja, 2,5 hectares para cultivo de maracujá e 1 hectare para cultivar de milho. Eu notei que, em questão de infraestrutura necessária, ele não investia muito, né? Ele deixava tipo, tudo meio que a ver. Por exemplo, ele improvisava. A parte do portão, uma vez a gente passou tipo uma manhã, quase uma manhã, só para arrumar um portão
que ele podia, tipo, investir nisso, né? Em vez de perder tempo em questão de produção. E ele disse que acontecia isso frequentemente. Então, tipo, o portão tava desmoronando praticamente. E ele só pegava e passava um fio para prender. E questão do galpão de armazenamento, eu achava desorganizado, porque era tudo meio amontoado, às vezes eles perdia. Então era mais entre investimento e organização que necessitava. Agora estamos indo para a parte do cultivo de soja, né? Aí, como tu pode ver, teve uma desuniformidade. Desculpa, eu não consigo falar isso. Mas não tá uniforme, entendeu? Tá claramente. Nossa, tá. Não tá uniforme. Ou seja, algumas estão maiores, algumas estão menores. Também não tá muito reto, como pode ver, assim, né? E e o nível de profundidade também não está correto. Tipo assim, não regulou certo. Ou seja, algumas germinaram, outras germinaram depois, e assim atrasou bastante a, a, a colheita. E perdeu muito do cultivo, né? Além da lagarta da soja, que apareceu aí no campo, eu vou estar falando mais tarde, em breve, sobre ela, né? Que também estragou bastante a cultivar, por isso que teve pouca produção. Aí teve 55 quilos por hectare, ou seja, rendeu umas 26 sacas. A, a cultivar colorizada é M6410 e Pro. A adubação de cobertura foi feita no estádio V3 e foi usado 100 kg de ureia e 100 kg de cloreto de potássio. Também glifosato na dose de 1,5 litros por hectare e reaplicado a cada 15 dias. Né? O sistema foi convencional. Eu senti bastante falta também da palhada aí, por conta da temperatura, ou seja, agredia bastante o solo. Foram 6 centímetros entre plantas e 50 centímetros entre linha. Aí, como eu estava dizendo, 55 quilos que rendeu, né? Aí eu vou estar mostrando ao todo como que ficou, né? Pode ver que tem umas partes que estão muito baixas. Eu vou abrir o vídeo aqui para vocês. E a lagarta da soja, quando a gente estava tratando, ela passou ainda para o outro lado, que são duas partes de terreno. E acabou passando para o outro lado. Então, quando a gente achou que tinha tratado, não tinha tratado completamente. Bom, aí para a parte da semente, por que foi escolhida essa semente? Foi por conta da boa ramificação, a resistência a acalmamento, o hábito de crescimento indeterminado e a arquitetura semi-ereta. O grupo de maturação é 6,4, então é entre com um ciclo médio de 125 dias. Ela é resistente a doenças como podridão vermelha, que é a Fusarium solani, o mofo branco, que é a Sclerotina sclerotia, mancha-alvo, que é Corynespora cassicola, e macrofomina, que é a Macrofomina facilina. Uh, Aí eu vou estar falando sobre a lagarta da soja. Como tu pode ver, tem entre 3 a 9 milímetros de altura e 40 milímetros de comprimento. Ou seja, ela é bem pequenininha. Não é tão fácil de ver ela na lavoura. Nossa, eu tô nervoso. Mas, enfim. Então, o que ela causa? Ela raspa as, as, as nervuras laterais e ela deixa as centrais intactas. E assim a, dificulta também a fotossíntese. Ela apareceu no estádio R3 e é uma das principais pragas da cultura da soja. O que a gente utilizou para combater foi o certeiro tiflomurum, foi 50 ml, e o Bulldog.
Agora vamos para as atividades envolvidas do cultivo de maracujá. É, então, aí teve um vírus, né? E teve uma mosca das frutas que dificultou bastante a produção, né? Ah, o vírus a gente ainda viu cedo, mas mesmo assim prejudicou. A gente separou a cultivar, tipo, isolou, cortamos o fruto, né? A planta. Mas, mesmo assim, ainda teve o negócio das moscas das frutas. E, e a gente teve esse sistema aí que foi latado, né? Que é melhor por conta que pega melhor a fotossíntese. É um sistema melhor. Aí a gente fez roçou, né, tanto com a roçadeira, quanto também com de canto, que eu e o meu padrinho fizemos um, um esquema para passar defensivo agrícola aos redores. Eu vou estar passando mais à frente. A gente utilizou o NPK 131318 para crescimento, 12012 para frutificação, o Amistar Top 150 ml, que é um fungicida, né? O Nativo 400 ml, também é um fungicida, e Score, que é 200 ml por hectare, fungicida também, e o Cercobin 80 gramas por hectare, que é um fungicida também. Esse aí foi o que a gente utilizou, né? Ou seja, a gente botava a defensiva agrícola ali, né? E se espalhava pela cordinha e ficava mais fácil, claro, tomando cuidado para não pegar na cultivar e só pegando na beirada para melhorar a produção. Ali foi 4 metros entre linha e 1,3 metros entre plantas. Rendeu. A gente plantou 4.200 plantas de maracujá e, como eu disse ali, é o sistema latado, né? Aqui eu vou falar da polinização. Uh, a polinização é a seguinte: a gente passava o pólenzinho, né? E a gente ia de flor em flor passando por estigma. Uh, Daí a gente assim formava o fruto, mas tinha uma regra. Tipo, essa flor se abria só a partir do meio-dia. A gente chegava lá pelas 2 horas ali, porque por conta do sol, para não ter também excesso de sol, né? E em dia de chuva, a gente, a gente via que já ia chover, nem ia, porque elas abortam o fruto. É um modo de defesa delas. Ou seja, nem rendia. A gente ia fazer o fruto lá e não ia dar em nada. A maioria dos frutos iriam abortar. Esse aí foi o controle de pragas que a gente utilizou, que é o sistema Macfield. A gente usou o modo caseiro, que é esse aí da Pepsi, né? A gente amarrou um arame com uma garrafa PET e fez uma abertura 2x2 com uma solução. A nossa solução foi um vinho, mas pode ser, entre outros, tipo sucos, desde que seja atrativo para mosco das frutas, que é a Anastrefa fraterculus. Como reconhecer uma mosca das frutas? Ela mede entre 6,5 a 8 milímetros de comprimento. A asa dela, como você pode ver, tem um S e a outra vem invertido. E o que elas fazem com o fruto? Elas depositam os ovos com galerias, né? E quando elas, tipo, eclodem, facilita, tipo, a entrada para doença. E assim facilita que apodreça o fruto. A gente usou o provado 200 ml por hectare aí, para ver se a gente controlava além de só o sistema Macfield. E aí foi o vírus do endurecimento, né, que é o Passion Fruit Woodness Virus, na verdade. Né? E como pode ver, tem um mosaico. Além do mosaico, ele endurece o fruto, ou seja, não fica utilizável o fruto. É fácil ser reconhecido, como tu pode ver, assim. E é melhor tentar evitar o quanto antes quando você vê, porque espalha bem rápido. Agora vou pro cultivo de milho, né?
que o milho foi uma das que eu menos fiz as atividades, né? Porque foi mais de final, mas mesmo assim eu presenciei. Então eu vou estar falando aqui. É, a gente plantou entre 50 centímetros entre linhas, 50 centímetros entre plantas. Ele foi plantado 50 mil sementes por hectare e a gente usou o híbrido Syngenta. A gente usou 300 kg de NPK 2520 como adubo, né? E 50 kg de Fidagram como fertilizante e 150 de ureia cloretada, que foi mais uma adubação de cobertura. E a gente utilizou também um glifosato, que foi 1,5 litros por hectare, para controlar essas daninhas. Ou seja, o que eu vi bastante foi daninhas, tanto no milho, quanto no maracujá, e na soja, e praga. No milho eu não acompanhei a parte de desenvolvimento tanto, então, né, eu não posso estar falando aqui. Seria isso. Aqui a minha frase, né, que eu acho bem importante, que é a essência de algo é encontrada na ausência, por isso ideias surgem da necessidade. Ou seja, a gente tem ideias quando necessitam. É isso que eu penso. Eu queria agradecer tanto a parte da escola, né, como o estágio também, porque o estágio teve bastante oportunidade para presenciar o que foi da aula o dia a dia do agricultor. Então, assim, a gente teve sim experiências lá na escola, só que teve essa importância de experiência, aprender como que funcionam as coisas, trabalhar duro também, e também ouvir a parte não só do técnico como a opinião do próprio agricultor. Então, foi sim utilizado muitas coisas que foram em sala de aula para o sítio a qual eu presenciei. E, e achei bem importante essa, as aulas para presenciais para já estar preparado para o futuro, no caso. Eu queria agradecer também o, a professora Nara Seles, né, que me deu muito, muito apoio. Nossa, eu estava muito perdido no início, ela me deu uns xingos, assim, tipo, acorda, não, sacode, e ela continua insistindo, assim, não, tu vai apresentar esse negócio aí, esse estágio, e vai ser 10. Eu assim, professora, será que eu consigo? E ela sempre botando, será que eu conseguiria, né? É, acho que ela acredita mais em mim do que eu mesmo. Queria agradecer também a professora Eliette por ter aceitado fazer parte da banca. Imagina, tá 7h30 aqui, horário que nem tá era para estar em trabalho, né? Também a parte da orientação aí, como que é? Por tá presenciando aí, porque, caramba, esse horário aí, eu nunca pensei que a escola ia liberar. E desculpa também se eu tá falando bobagem, eu sei que eu tô muito nervoso, eu tô me segurando pra não chorar. Eu queria agradecer bastante também a meus pais, eles não estão presentes aqui, né? Infelizmente eles não vão ver, só por gravação, talvez, né? Mas eu queria agradecer muito eles porque era eles pegando no meu pé direto também. E, senão eu ia procrastinar esse estágio até não sei quando, né? Agora eu vou para a parte das dúvidas. E alguma dúvida? Era isso, Pedro? Era isso, professora. Acho que era. Não sei. Muito bem, conseguiu, deu certo, né? Apresentou, Eu espero que sim, né? professora.
Mas te acalma. O nervosismo, normalmente, ele não nos ajuda, né? E pelo contrário, ele nos atrapalha. Então, é sempre importante para qualquer parte da tua vida que venha a seguir, você tentar se acalmar. E uma das coisas que ajuda muito é você estar bem seguro daquilo que tu vai falar, tá? Então, assim, quando tu fores fazer uma nova apresentação, a minha dica para você é saber muito o que você está falando. Isso ajuda bastante a te deixar menos nervoso e ansioso, tá? Bom, como é de praxe, né? Se nós tivéssemos alguém externo, eu passaria para, né, perguntas ou questionamentos. Como nós só temos a coordenação e a banca, eu gostaria, então, de ouvir a professora Eliette, né, passar para ela, que ela faça, então, as arguições e considerações necessárias. Novamente, então, boa noite a todos. Pedro, Nara, eu agradeço o convite em participar da banca. Eu sempre digo que é uma oportunidade de a gente conhecer, né, o trabalho dos nossos alunos lá fora, ver o que eles trazem de atualização. E Pedro, se acalme, tá tudo certo, a parte mais difícil já foi. Tenta oxigenar teu cérebro, porque as perguntas que eu vou fazer para você são muito básicas, muito tranquilas, tá? Fica bem sossegado. É como a Nara falou, né? O nervosismo, ele não vai te ajudar, tá? Você fez o teu estágio, foi você com a sua orientadora que escreveu o relatório, tá? Então, essa parte agora é a última parte, você já venceu todas as demais, tá? Então, fica calmo, fica tranquilo. Podemos começar? Podemos. Ok. Eu sempre costumo falar, assim, da primeira parte, tá? A primeira parte se constitui, então, na leitura do relatório. O que eu pude observar? Que teve, independente, tá, Pedro? Você disse, olha, que foi difícil e tudo mais, mas seu relatório está muito bem escrito. Com certeza tem muito trabalho da sua orientadora, né? É uma constante troca, a gente vive isso. Com certeza a Nara leu, fez correções uma, duas, três, quantas ela achou necessário para que você estivesse hoje aqui apresentando seu trabalho. É um trabalho que tem qualidade, é um relatório muito bom, está muito bem escrito, tá? E o que eu observo? Eu acho que se você tivesse, eu não sei como foi sua dinâmica, tá? Para estudo da apresentação, mas se você tivesse, talvez, lido com muita atenção seu relatório, destacado alguns pontos importantes ali, às vezes, sabe, uma das dicas que eu te dou, Pedro, quando você terminar o seu relatório, e isso vai acontecer nas próximas etapas da tua vida profissional. Você vai escrever novos relatórios ou monografia e tudo mais. E a gente finaliza. E aí é muito bom, porque a gente fica lá uma semana, duas, sem ler aquele trabalho, e aí quando a gente retoma, a gente lê novamente e diz, olha, eu podia ter escrito isso aqui, esse ponto levanta tal dúvida. E aí, quando a gente lê e vê que ficou com alguma dúvida, olha, isso aqui eu posso explicar dessa forma, a gente se prepara para possíveis questões que a banca pode nos fazer. Olha, isso aqui, com certeza vão me perguntar isso aqui. Aí você anota lá e tenta se munir desse material, tá? E no teu caso, como está tão bem escrito, a gente sabe que às vezes a gente tem mais facilidade na escrita, outros têm mais facilidade ao falar. Muitas vezes acontece em bancas, por exemplo,
que eu leio o relatório e fico com várias dúvidas, e no decorrer da apresentação, elas são sanadas. Às vezes, devido ao nervosismo, eu leio o relatório, está tudo lá. E talvez na apresentação levante alguns questionamentos, tá? Então, toda e qualquer pergunta que eu fizer, ou crítica que eu fizer, encare como crítica construtiva, no sentido de que daqui para frente você lembre, você se achar importante, leve para sua vida ou não, tá? Com relação ao seu relatório, é um errinho aqui, outro ali, que passa porque nós, orientadores, também ficamos viciados, tá? Porque a gente lê uma, duas, três, quatro, e às vezes mais de 10. E nós também ficamos viciados, e vocês também. E por isso a importância da banca, tá? Mas ele é um relatório que dentro dos temas que você trabalhou, né, com as culturas que você trabalhou, aborda muito bem, tá muito bem escrito. E aí me abre leque para eu te perguntar coisas, porque eu não vou ficar dizendo, Pedro, naquele parágrafo lá, faltou um Szinho, faltou um ponto. Quando o relatório está bem escrito, não é por aí que eu vou seguir, né? Eu vou te fazer perguntas relacionadas ao seu estágio propriamente dito. E esse é o tipo de trabalho, é o tipo de estágio que eu gosto de ir. Que eu não tenho que ficar em cima do relatório, que eu posso ouvir mais de vocês, né? Com relação, então, vamos começar pela sua apresentação, Pedro. Todos nós temos dificuldades. Falar, apresentar para uma banca, ela não é algo fácil e que requer, assim, ó, esforço, dedicação e treino. Sabe? Às vezes, você nunca percebeu, por exemplo, que uma pessoa às vezes está apresentando e parece que, de certa forma, é meio decoradinho, assim, o que ela está falando? E às vezes a gente diz assim, nossa, mas parece que se ela perder algum fio, alguma palavrinha, ela se perde. É porque ela tem dificuldade, ela treina, certo? Então, assim, eu te sugiro, Pedro, que quando você for apresentar novamente, leia uma, leia duas, leia três o seu relatório, quatro, nem isso vai te ajudar. Se for o caso, não, e você se sinta mais seguro nesse primeiro momento, fazer pequenas anotações no papel, olha, eu tenho que seguir nessa linha, ou então colocar um pouco mais de tópicos na sua apresentação que vão te ajudar a puxar as ideias. É muito legal quando a gente vê um monte de figura, que eu sempre falo para os meus alunos que é muito importante e que para quem está vendo é ótimo, mas vocês precisam desses tópicos para ajudar vocês, né, a lembrar de alguns pontos importantes, tá? Outra questão se refere a vícios de linguagem, Pedro. Nós temos vários. Assim, a gente fala né, a gente fala então, tudo buscando que o pensamento vem até a gente. Mas tem alguns que a gente tem que evitar. Vamos pensar que fosse uma entrevista de emprego. Tipo. Entendeu? Então, você, de repente, ir diminuindo aos poucos, trabalhar isso, certo? Se preparar mais. Eu entendo a sua dificuldade, mas tentar se preparar mais. E eu volto a bater na tecla, Pedro. Eu vou te fazer essa pergunta. Quantas vezes você leu o seu relatório? Vixe, eu não parei pra contar, mas eu admito que, tipo assim, a parte de ler, eu tive que ler bastante porque, tipo, tinha correção. Só que o que acontecia é, tipo, eu fazia entre mês e mês, ou seja, eu relia tudo e
corrigia o que a professora tinha falado e tal, eu via o que eu podia estar modificando, e para isso eu precisava reler. Ou seja, foi bastante vezes, só que eu sempre modificar alguma coisinha. Então, Hum. não sei te dizer ao certo quantas vezes eu parei para ler mesmo, para tipo, decorar. Não, decorar não, mas pode falar, né? Posso interferir um pouquinho? Eu Pode. estou entendendo o que a professora Eliette está se referindo. E, Pedro, você leu muitas vezes o teu relatório para corrigir, tá? E para apresentar, porque faz tempo que o teu relatório está pronto. Para Ah, apresentar agora, nessas últimas uma semana, quantas vezes você leu o teu relatório? meu relatório acho que li umas 5, 4 vezes. Acho que em torno disso. Para apresentar hoje? Ou para apresentar hoje. Para apresentar hoje, né? Também não. Eu não podia. Não tinha nem como ficar lendo mais. Mas eu quer dizer, eu peguei mais também, tipo, pra coisar. Não, se tu me disser uma frase que eu botei lá, possivelmente eu não vou me lembrar. É verdade. Mas você vivenciou muita coisa no campo, né? Aham. Ah, que bom. A Lá, gente lá viu, né? Você trabalhar com 3 culturas, né? Você trabalhar dentro da área da fruticultura, dentro das culturas anuais, pior que e lá foi bem presente mesmo. Foi bem pois é. presente. E 2 dessas culturas fui eu que ministrei para você. A cultura da soja e a cultura do milho. Uhum. Então, o legal é que eu sei exatamente o que eu falei para vocês, e aí eu sei que eu também posso perguntar algumas coisas. Isso também é importante para a tua carreira, Pedro. Sabe por quê? Porque quando você conhece a tua banca, você, de certa forma, se prepara. Tal professor vai estar na minha banca. Ele trabalhou com a gente isso, ele gosta dessa linha, ele é mais teórico, ele vai mais para a parte prática, né? Mas se acalma. Vamos começar então agora com o teu relatório propriamente dito. Tá? Então, como eu falei, tá bem escrito. Eu estou aqui olhando para ele agora. Tá? Eu vou te fazer algumas perguntas que com certeza você vai saber me responder. Tá? O objetivo muito bem descrito, a tua introdução com dados atuais, muito bom isso, tá? Agora, você falou da infraestrutura, né, do local de estágio. Aí você começa falando da cultura da soja, da importância, né, da soja. E aí, você participou da implantação da cultura propriamente dita? Da soja, É, hum, foi. Não, só início mesmo de. Depois de estar implantado já. tá, mas quando Só, você só chegou no desenvolvimento. estágio, você perguntou a respeito das características, você colocou, né, na sua apresentação, no decorrer do seu relatório, Sim. características dessa cultivar, né? Aham. Então, agora imagina que eu sou uma produtora de soja e eu te pergunto algumas coisas. Pedro, me fale um pouquinho da cultivar M6410 e o que significa aquele IPRO? Porque quando você olhar para essa cultivar, tiver o nome, esse nomezinho dela, ela já me diz alguma coisa. O que características ela tem? O que aquele IPRO diz? Você quer saber exatamente o que é o PRO? Porque quando tem o IPRO, eu já bato o olho. Ah, isso é tal coisa, isso garante tal coisa para cultivar. Então, a- acho que é mais por parte das características, é, principalmente do nível de maturação, né? Por ser, tipo, não muito tardio, mas
tipo, um pouco mais precoce. 6.4 no caso. Não vamos Não, por essa linha, Pedro. não, Não é não. bem isso, não. Ela é transgênica, essa soja que foi semeada? Se ela é transgênica? É. Se eu me lembro, era, professora, mas eu não tenho certeza. Mas, Ela tinha alguma é. resistência? Sim, Resistência a quê? acamamento. Tá, e ela tinha E, resistência a algum defensivo, algum herbicida? ela tinha resistência a mofo, fungos. Qual a Então, principal então ela é soja? transgênica. Qual a principal soja transgênica? Qual? Qual a Uma principal? soja transgênica, aquela que lembra que a prof comentou assim, ó, mais de 95% dos produtores utilizam soja transgênica resistente a. Agora para me lembrar desse dia. Você disse que tinha muitas daninhas lá na área, né? Isso. Aham. E o que vocês utilizavam nessa soja para controlar as daninhas? Era glifosato. É, o que foi mais? Foi. E essa soja não morria quando você passava glifosato? Ah, é porque ela era resistente. Caramba. Hum. Lembra que a prof falou também que a gente tem a soja, RR2 Pro, o Pro lá vem com esse indicativo que ela também garante uma resistência contra pragas. Que pragas que poderiam ser? Ah, a lagarta da soja, né? Hum. E Então, se ela tem essa característica de ter uma resistência, né, uma tolerância à lagarta da soja, o que foi introduzido nela? Lembra que a prof falava nas aulas? Que a soja tinha que se alimentar, mas ela depois de uns dias ela morria. A soja BT, lembra? nossa, soja BT, eu me lembro de alguma coisa assim, mas, professora, não tá claro. Tá, Não soja tá, BT, tá. desculpa, professora, mas. Vamos para outro que você começou a me falar ali. Você falou, né, da soja ela ser mais precoce, mais tardia. Lembra que a prof colocou que hoje a gente não trabalha mais com essa terminologia, a gente avalia grupo de maturidade relativa, né? Isso. O que me indica aquele 6,4? Vai de quanto a quanto o grupo de maturação, então? 6.4. Nossa, tem que lembrar da tabela. Eu lembro que eu vi uma tabela. Zero. Eu vou te dar uma situação, Pedro. Eu Ah, tenho duas cultivares, tá? sim. Uma que tem um grupo de maturidade 6 e outra que tem um grupo de maturidade 8. Qual delas eu vou colher antes? De 6. De 6. Isso, Porque exatamente. é tipo precoce, semi-tardio e tardio. Quanto mais próximo de 10, mais tardia ela é. Quanto mais Isso, próxima de zero, mais precoce ela vai ser, né? isso, exatamente. Muito bem. Vamos ver aqui com relação. Você disse que a produtividade ela foi baixa, e realmente ela foi, né? A que você atribui essa baixa produtividade de soja? Foi mais por conta da lagarta da soja, né? A gente ter visto meio que tarde demais, já se acumulando. E por conta das daninhas e nivelamento, por né, essa profundidade aí estava desnivelada, ou seja, algumas germinavam, outras não germinavam mais tarde, e ficou desregulado. Uhum. E também, né, por não estar uniforme, ou seja, algumas pegavam mais nutriente das outras ao redor.
Ou seja, não estava certinho. Certo. Com relação às daninhas, Pedro, quais as que mais você observou durante o estágio? O que eu mais observei, as daninhas, foi. Caramba, pra me lembrar o nome da daninha. Não lembro se era capim, não. Era pé de galinha, acho que é esse o nome. Capim pé de galinha? É, capim pé de galinha, acho que era. Foi a que mais você viu? A outra eu não lembro o nome, era tipo, ela era bem arbustiva, sabe? Ela era bem grande. Que é mais pra parte do maracujá que eu vi. Não lembro direito o nome. Cadê? Certo. Você falou também, ao longo do teu relatório, que foi feita a aplicação de nitrogênio na soja, né? Isso. Muito bem. E até colocaram uma dose alta ali de nitrogênio. Você acha que tem uma forma da gente não aplicar nitrogênio na soja? Será que existe alguma coisa que a gente possa fazer para não aplicar nitrogênio? Ah, Ou não tem como fugir, tem que aplicar e pronto. tem um solo bem fértil, no caso. É, não necessitar do nitrogênio, né? Ou seja, ver o sintoma da cultivar, se ela tá com a cor, e daí sim, se necessário, utilizar o nitrogênio. Pedro, lembra que a gente falava nas aulas? Tem um manejo que a gente faz na semeadura, ali, quando a gente vai semear a soja. Lembra? Para semear. Será que não tem assim umas Ah, bactérias? ixi, bactéria. Lembra que a prof falava da inoculação de sementes? Tá, agora que tu A falou gente inoculação. conversou sobre isso no É, relatório, Pedro pior do que céu. já conversamos, mas agora não tá saindo, professora. Ai, peraí. Bactéria para inocular a semente. Tá aqui, mas não. Pedro, com certeza a Nara te falou isso. Com certeza. Eu também tenho certeza. O que eu estou te perguntando é se ele fez a inoculação de sementes. Então, geralmente o produtor ele compra um inoculante, nesse inoculante tem bactérias, essas bactérias elas vão fixar o nitrogênio Mas não para a queria planta. o nome da bactéria, né? Eu Não, a tinha- prof nem te perguntou o nome, a prof só te perguntou se tinha algum manejo que podia fazer para não ter que utilizar nitrogênio. Só isso. A prof Nossa, não está te perguntando o nome da bactéria. nossa senhora. Não. E eu pensando que tipo de inoculação E foi como é que é feita. o nome das bactérias? É, exatamente. Era isso que eu tava me perguntando. O nome Pois das é, como é bactérias. que é o nome? Ah, É o agora, básico? agora era o que eu tava tentando lembrar. Não era nem do inoculante, era da bactéria. Hum, Brad, lembra? Bradyrhizobium. nem sei se falando assim tá na minha cabeça. Resolve algum, lembro de alguma coisa assim, mas Bad. Infelizmente não. Bad Tá. resolve. É o nome da bactéria do inoculante, não lembro. O nome da Vocês falaram, bactéria é vocês falaram. Bradyrhizobium japônico. É, Essa bactéria, lembra que a prof comentava que a planta liberava uma substância, atraía a uma- bactéria, ela fazia. Eu mostrei os nódulos para vocês.
Eu abri os nódulos mostrando quando ela estava fixando nitrogênio, quando ela não estava. Falando assim, eu até que me lembro, mas se lembrar do nome da bactéria. Não, a prof não pediu o nome da bactéria. Aham. Tá? Tá. Quem pediu o nome fui eu, Pedro, porque a gente conversou quando tu estava escrevendo o relatório, que tu me disse que foi feita adubação nitrogenada em cobertura, e aí eu disse assim, pergunta lá na propriedade, por que fizeram adubação, se foi feita inoculação ou não. Isso eu me lembro da pessoa falando isso. Uma das coisas que você falou, Pedro, na sua apresentação foi com relação à lagarta da soja, que ela é difícil de visualizar. Não, a lagarta da soja. A Mas lagarta da soja, se você colocar lá o seu pano de batida, ou mesmo bater as plantas, ela vai cair no chão e você vai ver, né? É fácil identificar a lagarta da soja. é fácil identificar. Eu só falei como se, tipo, fosse pequena, entendeu? Tipo, mais ou menos esse tamanho aqui, então. Mas na batida, sim, dá pra ver claramente. Uhum. Como é que tá o teu conhecimento com relação aos estádios fenológicos da soja? Se Nossa, isso, você. isso eu me lembro que a professora falou bastante, estágio fenológico. Sim. Ah, Que a gente tinha os canteiros, né? Então vocês acompanharam, vocês faziam as identificações. sim. Nossa, eu me lembro que a gente carpiu aquele negócio ainda. Caramba. É. Ah, é, se lembrar de cada um, não vou saber, mas, tipo, um aturamento fisiológico, se eu não me engano, era no 7 ou no 8, alguma coisa assim. Depois tinha R3, R e V, que é estágio reprodutivo e vegetativo. Isso, muito bem. São as fases, né? Isso. Reprodutiva, vegetativa. Muito bem. Com relação ao maracujá, Pedro, Uhum. você falou bastante ali da mosca das frutas, né? Que é a principal praga. Falou como controlava, como vocês detectavam. Muito bem escrito toda essa parte. Muito legal. Falou da polinização. E você falou também que no início da produção do maracujá, está aqui a frase: no início da produção do maracujá foi notado que as plantas estavam com o vírus do endurecimento, cujo principal sintoma é o mosaico e endurecimento do fruto, deixando pouca polpa. O vírus é transmitido de uma planta para outra através da picada de prova, feita por pulgões. O produtor ele controlava pulgão? Não, na verdade, o certo é cercar, se tu quer controlar o pulgão. Uma cerquinha feita, tipo, meio um quadrinho. Então, é assim que não tem. Consertar. Exatamente. Não tem como. É mais uma forma de, tipo, de prevenir. Tu cercava. Se não me engano, Mas me explica, é porque eu estou pensando assim, ó, o que que seria se cercar, entende? Ah, putz, é que eu me lembro por imagem. É tipo cercado, tipo um cercado de plástico, por exemplo. É para ele não passar para para chegar na planta, para não chegar na planta, para prova. Mas isso é no pomar ou é nas mudas? Isso é nas mudas. Ah, porque se você não me explicar, eu estou pensando, eu posso pensar qualquer coisa. Desculpa. Hum. E me fale um pouquinho sobre o sistema de condução do maracujá. Sistema de condução, no caso, o sistema latado que a gente utilizou. Quais são as vantagens? Então, como eu disse lá na apresentação, ela tem mais facilidade, né,
de obter a fotossíntese, ou seja, o fruto realmente ele fica maior, né, também pela quantidade de frutos. O outro sistema, ele é mais tipo, ele acaba tampando as outras folhas, porque ela é meio que em cima da outra, né? Já Uhum. mais prático, como se fosse uma parede, né? Então, o sistema latado é melhor já por conta disso. Você falou ali de vários produtos, né, que são aplicados, tanto fungicida, inseticida. Como que era aplicado esses produtos? Com base em quê? As aplicações eram quinzenais? Era com surgimento de sintomas de doença? Ou com surgimento de pragas? Como é que era? Então, a parte das daninhas ali, a gente roçava, né? Mas a gente fazia só quando aparecia mesmo, que já tava um matagal, daí a gente passava. Já, já nas outras culturas, daí era tipo mais em 15 dias mesmo, que era o glifosato. E se você fosse hoje trabalhar, né, dentro da área técnica, essa seria a sua recomendação? O que você faria de diferente, por exemplo, com base pensando na recomendação? Seria dizer, olha, fulano, a cada 15 dias, vai lá e aplica. Ou você faria algo diferente? O que você iria se basear, por exemplo? Hum, na verdade, eu, eu iria fazer o seguinte, né? Eu iria ver o quanto essa daninha cresce, né? Ou seja, acompanhar o crescimento. E em base disso, eu consideraria o tempo, e não uma coisa padronizada, porque tu pode estar exagerando na dose. E o que você pode fazer para não ter que entrar tantas vezes? Será que não tem uma coisa que a gente possa fazer antes de implantar as culturas, assim? Porque daí, pensa que a prof falou, quanto maior, Ah, mais difícil, né, de controlar. Você vai deixar ela ficar grande para daí passar um não. herbicida? hum, tem a prática de plástico, né? Que eles já deixam em cima e não permite que a daninha cresça já. Ah, deixa eu ver o que mais. Na soja também? Na soja? Na soja Não, é que você tá falando de plástico. isso. Eu tô pensando assim, ó. Eu tô pensando no plástico. Plástico, isso. Tu deixa só a parte da cultivar, o resto plástico. Ah, mas Na soja, Pedro. agora você tá falando da soja? Para qualquer cultura. A prof estava te perguntando assim, o que você iria fazer, né? Ah, tá. Ao todo, né? Hum, soja não daria. Deixa eu pensar. Só não daria. Não, eu acho, Pedro, que você tá fugindo, assim, olha só. Primeiro a prof te perguntou o seguinte, ó. Hum. Surgem. Primeiro eu te perguntei como é que era a aplicação desses produtos, com base em que vocês faziam? Com o surgimento de praga, de doença, das daninhas, ou as aplicações, por exemplo, a prof trabalhou com macieira e as aplicações eram quinzenais para controle de praga, de doença. Ah, Quinzenalmente, dependendo da condição climática, era aplicado. É isso que a prof está te perguntando. Ali também seguia um calendário, e daí você disse, praticamente a cada 15 dias. E aí eu te pergunto, você como técnico, se fosse utilizar uma outra estratégia, com base em que você ia trabalhar? Você também iria dizer, ah, olha, a cada 15, ou daí não. você me disse com relação, foi para o lado das daninhas. Você me disse, olha, dá uma olhada ali, deixa ela crescer e tal, e foi isso que você me disse. E aí Ah, aplica. é, Mas é, daninha, quanto maior, mais difícil o controle. é em base da cultivar, né? Dependendo da cultivar, seria o tempo, por exemplo, na soja era 15 dias, então não tinha esse negócio tipo, de deixar crescer. Era 15 dias e era isso. Só se, tipo,
Chovia, daí não adiantava nem passar. Então acho, Entendi. então acho que era mais em base da cultivar. Hum. Do milho, vamos ver. Que característica que tinha esse milho, Pedro? Me fala um pouquinho das características dessa cultivar, Tinha que difere, por exemplo, de outras. uma, se não me engano, uma boa ramificação. No Era. milho? Eu me tô me confundindo já, professora. Ai, peraí. Ah, Olha só, vamos pegar teu relatório ali. Aí fala o seguinte, ó, não é algo, é algo que surgiu há pouco tempo. Veja só, lá pelas tantas você coloca no seu relatório. Após isso foi aplicado glifosato. Todo e qualquer cultivar de milho a gente pode aplicar glifosato? nós que não tem resistência, né? Isso aí. Então, tipo, Aquelas que não tem, você vai. O que que vai acontecer se você aplicar? vai morrer a planta juntos, né? Eu acho que era isso. Ou seja, ela é transgênica também. Uhum. Aqui, ó, você coloca a adubação de cobertura é necessária para suprir as necessidades nutritivas da planta, quando o solo não dispõe dos níveis adequados de nutrientes. Por que é que a gente faz adubação de cobertura no milho, adubação nitrogenada de cobertura no milho e não coloca. Para quem ficar entrando, né, na lavoura, gastando, por que a gente não coloca tudo na semeadura? Por que a Porque gente vai lá e aplica em cobertura? porque na semeadura ela tem mais facilidade de obtenção do nutrientes do sol já Na na parte. semeadura? É. ah, Será, Pedro? Vamos pensar o seguinte: Peraí. na semeadura ela tem mais facilidade de absorver os nutrientes, mas na semeadura você Não, lançou a semente ali e ela nem tem raiz ainda. Tá, então seria o contrário. É, ah, E por quê? porque o milho já tem uma altura suficiente para alcançar já a, a nutrição. Já a semente tá mais abaixo. Não. Hum, Deixa eu ver o que mais poderia ser. Lembra que a prof explicou para vocês, quando a gente trabalhou a cultura do milho, que uma parte a gente colocava na semeadura para que ela tivesse esse arranque, aí ela começava a desenvolver raiz. Aí lá quando tivesse em V4, lembra? Depois dos 30 dias, em média, já nem estou entrando em estádio, né? Pensa lá, 4 folhas. O produtor, se é uma dose muito alta, ele coloca uma parte em V4 e a outra parte em V6. Por quê? Porque aquele nitrogênio, lembra, ele não se fixa no solo, vem a chuva, leva embora. Daí você coloca um monte, se você colocar tudo na semeadura, o que que adianta? Quando a planta Tá. precisar, não tá lá, né? Repartir no caso. Seria tipo isso. Fizeram, lembra aqueles cálculos de ureia que vocês ficaram fazendo e fazendo, e que o Uhum. pessoal tinha dificuldade, a prof brigava, ó, tem que parcelar, não sei o quê. É por causa Sim. disso. Aí vocês vão lá fazer estágio, aí vocês veem na prática que os cálculos, eles são importantes, que entender os conceitos também são, que é importante a gente não dormir nas aulas. Nunca vi esse negócio aí de dormir na aula. Ah, nunca dormi na aula, não. Ai, caramba. É,
Pedro, Mas eu acho que o do cálculo eu tô lembrado sim. Mas em questão do glifosato, eu me lembro mais também por conta da soja. Aconteceu a mesma coisa, tipo, não. Ah, não, na verdade era diferente. Eu já tô confundindo todas as culturas. A do milho para, tipo, repartir e ver se não chovia e não aconteceria nada. Ou seja, tipo, teria que ser em estágio diferente. Pedro, Oi. para a gente finalizar os questionamentos, hoje, se você fosse sair hoje para estágio, o que você faria diferente? Acho que eu trocaria mais ideia, num, tipo, em, em, como que se fala, impor? Eu ia me impor mais com o técnico, tipo, não com falta de respeito, tipo assim, dar ideias sugestivas para ver se mudaria o nível, a rotina dele, né? E ajudaria nos erros que poderia estar cometendo. Ahn, Mas com relação a você, Comigo? o que você faria de diferente? Porque eu vejo, quer ver, eu vou te falar com relação, quando eu saí para estágio, a impressão, você falou, né, que você iria sugerir várias coisas e tudo mais. Eu tinha uma percepção diferente, sabe? Quando eu saí para estágio, a impressão que eu tinha é que eu não sabia nada. E Foi que eu bem. não tinha como sugerir algo, porque eu tava lá, eu tava, meu Deus, eu quero aprender. Eu saía com um bloquinho, anotando tudo, sabe? E daí você chega e me fala assim que iria sugerir isso, aquilo, aquele Tá, não. outro. É que eu entendi Eu como se tô fosse um comentando segundo estágio, contigo, entendeu? Pedro. Não tô, a gente Não, tá aqui não. conversando. Sim, sim. Mas para a gente sugerir, a gente tem que estar muito inteirado do assunto, né? Sim, é que eu entendi como se fosse tipo um segundo estágio. É, eu viajei. No segundo estágio, você se sente preparado com as mesmas culturas? Não, mas Você se eu iria ver meus erros que eu cometi no estágio e eu, tipo, tentaria não fazer o mesmo. E o Tipo, que seriam os principais, então? ah, ah, na época que eu tava fazendo estágio, eu achava que, tipo assim, é que sempre me superestimei um pouquinho, tipo, isso aí eu vou decorar tal, e depois fica de boas, que minha mente relembra. Só que eu só me lembro, tipo, mais da prática. Eu tive que rever um monte de coisa com a professora e perguntando pro meu padrinho, porque eu Nossa, depois que eu saí de lá, caramba, na verdade só me lembro das coisas que eu fiz mesmo, mas não tanto da parte técnica. Acho que eu deveria fazer o que tu faria, anotar. E eu, tipo, eu anotava um pouco, pra ter noção, eu anotava no celular. E Perguntava? eu perguntava, mas, tipo, a maioria das coisas, tipo, eu tinha muita pergunta, só que eu não anotava a maioria. Eu só fui anotando, caramba, eu me esqueci disso aqui para pro relatório, vou lá perguntar. Depois que E você leu? Leu? Por exemplo, hum, olha só, hoje eu fui para uma lavoura de soja. Hoje eu vi a parte de semeadura ou a parte de pragas. Eu vi lagarta da soja. Você chegava assim, final da tarde, e ia pesquisar sobre a lagarta da soja? Ou sobre o que você tinha visto ao longo do dia? não, eu comecei a fazer isso mais quando eu comecei a fazer o relatório. Entendi. Eu pegava, tipo, o que eu anotei e daí pesquisava sobre. Olha, Pedro, são vários aspectos assim que
como eu falei, todas as críticas aqui não são no sentido de desmerecer nem nada. É que realmente, quando eu li teu relatório, ficou. Ele está muito bom, seu relatório, está muito bem escrito. A gente vê ali é o momento que o teu orientador ele tá te pegando pela mão, né? E agora é o momento que ele solta, Sim. né? Aham. E agora é o momento que, olha, tudo que eu tinha para fazer por você, eu fiz até agora. Eu te preparei até agora, e agora é contigo, né? E eu esperava um pouco mais da sua apresentação, não da apresentação em slides em si, mas das suas respostas, Pedro. Assim, a gente precisa ser mais assertivo, a gente precisa ter certeza do que a gente fala. Claro, a gente vai se pegar em alguns momentos que a gente não vai lembrar e que a gente não sabe de tudo. Mas tu consegue agora, ao final da da nossa conversa, digamos assim, você consegue observar que a maioria das perguntas que a prof fez, você não conseguiu me trazer respostas? Sim, eu consegui notar que eu não me lembrava da maioria das coisas que tu me perguntou. E que a maioria das respostas estavam no seu relatório? Era isso que eu ia colocar. Estádio do milho, o que que acontece lá no estádio V3, V4, V4, V6. Estava tudo ali, Sim. tudo escrito. Tanto que ó, tá aqui, ó. Eu fiz umas duas, nem dá para ver, mas eu fiz umas duas perguntinhas só. E eu disse assim: tô com o seu relatório aberto aqui, e com base no relatório vamos fazer as discussões, né? Só para relembrar, porque tá tudo ali, né? Mas enfim, tá, Pedro? Tudo na nossa vida é aprendizado. E às vezes vai ter um colega, ou, enfim, que tem um pouco mais de facilidade para apresentar, enfim, e a gente tem um pouco mais de dificuldade. Isso para tudo na vida. E a gente precisa se dedicar mais e mais e mais, principalmente naquilo que a gente tem dificuldade, né? A Prof. Nara e eu, por exemplo, a Nara já foi, né? Mas a Prof. Eliette ainda está fazendo uma pós. E é uma pós que exige muito, porque é uma área que a prof não domina. Então, essas dificuldades a gente encontra todo o tempo. E aí, alguém da área de humanas lê lá uma vez, ok, captou a ideia. Eu tenho que ler uma, duas, três, quatro, cinco, e aí ainda às vezes chega ao final, a prof se pergunta: o que que eu li? E aí o que que eu faço? Eu tenho que voltar de novo, né? E talvez você pode dizer assim, eu não tenho afinidade, ou eu, enfim, mas quando a gente se propõe a algo, a gente tem que dar o nosso máximo, né? E se você parar, talvez amanhã ou depois, e pensar nas perguntas que eu fiz a você, Pedro, eu não fiz nada de extraordinário. Quando você pegar de novo o seu relatório para corrigir um ou outro errinho que tiver, você vai dizer: Meu Deus, olha só, ela me perguntou isso aqui, estava aqui, ó. Isso aí acontecia muito em prova. Eu, nossa, tinha coisa que estava ali e tal que eu tinha estudado e não ia. Isso, Não, por isso que eu te perguntei se você leu o teu relatório antes de apresentar a defesa. Você leu? Que tá- sim, li, mas Antes de começar a tua não, antes de apresentação, começar, não. Eu tava, mas ontem, você treinando. leu? Como? Ontem você chegou a ler teu relatório? Não, foi mais para antes de ontem mesmo.
Ontem não. Ontem não, nem tive. Nem tive Faz uns como. 2 meses que tu não lê. Essa é a minha Não, impressão. não é pra tanto. Não, ontem eu não olhei, até porque eu ia falar que eu não tenho muito tempo daí, mas vai criar perguntas e tal, Não, não isso aí vou te questionar quanto a isso. não, isso aí vai ser como uma desculpa. Eu simplesmente não tenho desculpa pra explicar isso aí. Não, tranquilo, Pedro, tranquilo. A gente está vivendo um momento atípico, cada um está vivendo um momento diferente, né, com suas dificuldades. Como últimos 2 conselhos para sua vida, certo? Por mais amizade que você tenha com o professor, né, com quem você for trabalhar, enfim, quando você for escrever, quando você escrever um e-mail, você sempre tem que pensar assim, não, é algo formal. Você não pode mandar. E aí, beleza, não sei o quê, entendeu? Desculpa, Porque, foi meio não, sentido. querido, assim, ó, a prof tá te falando isso, porque daqui a pouco você tá saindo para o mundo lá fora. Aham. E certas formalidades, elas são importantes, Não, pior que é. tá? Você tem razão. Porque você vai enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. E essas formalidades, por menores que sejam, assim, ó, pequenos gestos, eles são importantes. A prof não está te criticando, tá salientando pontos para que você, daqui para frente, né, melhore esses pontos. Sim. Não, compreendo, professor. Na verdade, faltam pessoas assim, pra, tipo, falar pra mim essas coisas. Que, caramba. Esse é o nosso dever como professor. Eu tenho certeza que muitas vezes você teve conversas bem longas com sua orientadora. Eu acompanhei. E às vezes aquele professor, enfim, que deixa passar, ou que tá tudo certo. Será que realmente ele tá preocupado? Não seria muito mais fácil a Nara corrigir 1, 2 vezes seu relatório e dizer, olha, não dá mais, não tem mais o que fazer, vamos para a defesa e deu. Ou não seria mais fácil, talvez ela chegava o relatório para ela você dá uma sentadinha, ela já organizava as ideias para ti e tal, mas não era esse o papel dela, né? Se eu não falar isso para você, também não estou cumprindo meu papel. Outra coisa, talvez para o meio que você que você está trabalhando, ok, mas novamente, pensando numa empresa, pensando numa que vai seguir, né? Você vai evoluir, vai passar por processos, e aí chega um e-mail para mim do tio Tarza. Ixi. É, Você entende, Pedro? entendo, entendo. Esse é o único meio que eu tenho, eu juro. Mas eu cometi um erro, não foi, acho que não foi nem pelo e-mail tá com o nome de Gil Tarza. Como eu me identifiquei, eu botei Pedro barra Tarza e eu sei, eu entendo esse erro. É Mas só para você melhorar, é só para, né? Porque daqui a pouco agora não sei e-mail que você está trabalhando, mas com certeza você vai enviar e-mail para empresas e tudo mais. E ter uma identidade, né, que passe mais seriedade é importante. Pois é, qual é a credibilidade que tem tio Tarza? Né? Pensa nesse lado aí. Quem é que vai dar credibilidade para o tio Tarza? olha, se eu te falar que dá bom aqui, vai ser meio estranho, mas nossa, aqui olha, eu concordo plenamente se fosse uma coisa maior aqui, mas São Paulo é meio loucura e o pessoal, tipo, eles são muito humildes, ou seja, eu converso tal e eu não trato muito com formalidade. Acabo conversando com uma pessoa normal e acabam gostando. Mas, claro, eu concordo contigo que não, nunca
mas nunca funcionaria uma coisa muito séria. E, nossa, isso aí tá fora de questão. Não entendo completamente. Pedro, veja bem, a professora Eliette foi muito, muito assim, feliz, muito positiva nas colocações dela, de fato, pensando no teu melhor e assim, na tua projeção no futuro. É óbvio que se você não tem ambições que eu digo de melhorar ou de trabalhar talvez num ambiente que assim, né, te proporcione outras coisas, outros ganhos pessoais e profissionais, beleza. Mas assim, se a tua projeção é seguir, digamos assim, evoluindo em termos profissionais e pessoais, tens que mudar as atitudes também, entende? Nesse sentido. Meu ponto de vista é mais ou menos, tipo assim, melhorar mais como pessoa, não só de uma parte formal, como ao todo. Então, tipo, essas opiniões são super bem-vindas, porque, tipo, não tem gente que me dá esse choque, até porque o meu pai não serve de exemplo para isso, que ele trabalha com vendas, ou seja, ele não trabalha de um jeito formal. Acabo não tendo muitas inspirações, mas assim que as pessoas me dão uma opinião, tipo, em choque, assim, eu penso, não, realmente, ainda mais com o e-mail tio Tarzan e se identificar com o Tarzan. Mas são simplesmente sugestões, né, Pedro? Cabe a você acatar ou não. São conselhos, e como minha mãe sempre fala, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? E aí, né, a gente escuta os conselhos, utiliza aqueles que a gente acha que deve, filtra aqueles que. E seguimos, né? Eu, particularmente, em todas as bancas que eu passei, sempre eu sempre falo, né, meus professores, enfim, até hoje eu os chamo de prof. Não sei, ficou e eu ainda os chamo de professor. E eu lembro de cada conselho, assim, porque eles foram importantes ao longo de toda a minha trajetória, né? Então, é sempre no sentido de ajudar. E com isso, eu finalizo a minha fala, passo agora então para a Profinara, agradeço novamente a oportunidade de participar da banca, de verificar, né, todo o processo. Eu acho bem importante a gente participar, principalmente quando é da nossa área. A professora Nari e eu, a gente tem uma parceria já de longa data, a gente participo das bancas dos alunos dela, elas dos meus, e são sempre bancas e trabalhos muito bons. Parabéns, tá? Obrigada, professora Eliette, né? Sem dúvida, as considerações foram importantes para tudo, né? Para verificar, inclusive, o nível de conhecimento do Pedro. E eu, sinceramente, espero que ele tenha percebido que precisa estudar muito e que não vai mais poder fazer uma apresentação, né, num futuro, sem ter muita consciência e principalmente conhecimento do que vai ser abordado. E pode ter certeza que nós trabalhamos com isso, eu procurei trabalhar com isso, mas não tem como fazer a apresentação pelo aluno, né? E tu não tens como responder por ele nesse momento, esse momento é do aluno. Então, as responsabilidades recaem sobre o aluno, né? Então, mais uma vez, eu agradeço, né? O Pedro, dito isso, né? Eu também posso dizer que ele foi guerreiro, né? No sentido de finalizar o relatório, porque ele está trabalhando o dia todo, né? E quando eu dei uma chacoalhada nele, ele prontamente começou a trabalhar no relatório, trabalhou final de semana, trabalhou noites, fez tudo que foi sugerido para o relatório, né? Então, por isso também está bem escrito, porque é o meu dever apontar e orientar,
mas também é o dever do aluno, né, correr atrás e corrigir e buscar. Existem alunos que fazem isso e existem alunos que não fazem. Então, o Pedro foi um aluno que fez, né, correu atrás, escreveu o relatório, né, fez tudo o que fosse possível, né, muitas vezes precisou fazer mais de uma vez, porque, né, não tinha, esquecia ou não se dava conta. A gente fez 3 apresentações do estágio, né? Eu fiz 3 correções da apresentação dele, foram 3 noites, isso já faz um tempo. Era para nós termos marcado essa defesa há muito tempo. O Pedro, por algum motivo de problema com o celular, de roubo, eu acho, sumiu, né? Não deu mais notícia. Então, eu também fiquei com dificuldade, né? E aí ele retornou depois pedindo para defender. Então, foi uma trajetória bem truncada, né? E isso seguramente atrapalhou todo o andamento do trabalho. Mas mesmo assim chegou ao final, tá? Então, tem que te orgulhar por isso, né? Por ter chegado ao final. E claro que tens que aprender com tudo isso também, né? De que é possível chegar e é possível chegar de agora em diante também de outras formas, né? Sempre procurar, pelo menos, dominar o assunto para apresentar, tá? Então, Pedro, dito isso, né? Eu creio que a gente conseguiu, então, finalizar essa etapa. E agora eu quero ver com a professora Eliette. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa ou não. Tá ok para ti? Para ti, Pedro, tá ok? Queres colocar mais alguma coisa? Acho que tu. Eu não sei se eu vou conseguir falar sem chorar, professor. Ah, então não precisa falar, É. chore, e chorar faz bem, né? Deixa a gente menos nervoso e ansioso. Faz parte do processo também trabalhar as nossas emoções, né? E, professora Eliette, o que você acha de nós tentarmos fazer as notas agora, né? Aí eu Eu posso pedir acho, para o por finalize mim, sair assim, da sala, a gente finaliza e eu chamo de volta, pode ser? pode ser, por mim, sim. Tá. Então, nesse momento, creio que eu posso interromper a gravação, porque a Sim, apresentação já ocorreu, né? Tá. Eu saí da sala, no caso,